um autor de teatro, né, tem uma ideia assim de que o autor escreve, o ator decora e o diretor dirige. Eu não penso desse jeito. É um aprendizado contínuo. Ser roteirista é você estar sempre inquieto. É aquilo que eu falo, né? Toda criança, quando é pequena, ela vai lá, gosta de desenhar e chega um momento que ela decide ir para outro lado e ela começa a descobrir qual que é o caminho dela, né? Agora quem é desenhista, roteirista, começa a desenhar em papel de pão que nem eu fazia e aquilo não para, é uma coisa compulsiva, então você vai ver qual é a diferença da pessoa. Mas para ser um roteirista também você tem que gostar muito de escrever, gostar muito de ler, você tem que se inteirar de tudo, você tem que pesquisar muito a fundo, então por isso que você tem que ter muita leitura, tem que ter muito conhecimento e é o que eu falei, é um aprendizado contínuo. Você nunca pode falar, eu já sei de tudo sobre esse assunto para escrever, não, quando você falar isso você, na verdade, não está fazendo o seu trabalho direito. Você tem que sempre pesquisar mais, porque sempre vai te dar, abrir novos horizontes. Ser um autor de um musical é uma coisa bem nova aqui no Brasil, né? E que geralmente os musicais são versões. Então, mas na verdade é muito simples, é simplesmente a pessoa que cria a história, escreve o texto. E nesse caso eu fiz as versões. Mas um autor de um musical é isso, é uma pessoa que cria a história e cria tudo que é dito na peça, toda a história, todos os diálogos que são ditos na peça, fui eu que criei. A minha primeira experiência musical grande mesmo foi agora com o Romeu e Julieta, que foi uma coisa assim super legal, que a gente foi trabalhando durante muito tempo. Baita de uma responsabilidade pegar uma peça que já existiu lá no passado, nos anos 70, que foi feita pela Maura, que foi feita pelo Márcio, as músicas, e agora dessa roupagem nova. Então eu li a peça original do Shakespeare, eu peguei as histórias em quadrinhos antigas, eu peguei e tentei fazer um mix e dar um olho mais, como é que fala, mais atual, né? Brincar com algumas piadinhas e fazer essa coisa, uma coisa mais moderna, né? O meu processo criativo no Rock in Rio foi sofrer muito. Eu estava acostumado a escrever peças de 50 minutos, no máximo 1 hora, com no máximo 5, 6 personagens. Então escrever uma peça de 2 horas e 40, na verdade, até um pouquinho menos, né, agora. Com 25 personagens foi bem complicado. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria falar quando eu escrevesse o musical. E para poder... Foi tentativa e erro, mais erros do que acerto. Eu fui escrevendo mesmo ao longo do processo, fui pensando, tentava uns caminhos, reescrevia. Eu fiz o primeiro tratamento com 154 páginas, hoje a peça tem 90, e eu reescrevi ela do zero. Foi assim, quando eu comecei a encontrar um caminho muito parecido com o que está hoje, foi quando eu falei, chega, eu abri um arquivo novo e comecei a reescrever a peça do zero. Mas não tem como dizer exatamente como foi o processo, porque foi um processo muito plural e aconteceu muito na sala de ensaio também. Pode acontecer de ter uma sugestão, tanto de um ator, como do autor, como do diretor, para naquele dia experimentar uma determinada coisa que ele acha que pode funcionar, mas você está com o público na sua frente. Isso acontece, a gente faz. O máximo que pode acontecer não ficou bom, faz como estava. Opa! Bateu, era isso que estava faltando na cena. De agora em diante é assim. Esses experimentos podem acontecer. Muitas vezes a temporada já está correndo há meses e acontece uma ideia. Depois de tanto tempo, você ainda está criando e ainda está fazendo alguma coisa. Um adaptador de roteiro é você ter um cuidado um pouco dobrado, diria, até porque você tem uma história original que você tem que se ater a ela, mas lógico que você não vai fugir da sua criatividade. Então você tem que saber respeitar esse original, adaptar ele, né, de uma forma que seja legal e que o público possa, assim, se identificar. Se é uma obra muito conhecida, ele já provavelmente tem contato com essa obra. Então, para você adaptar, você não pode simplesmente fazer o que você quer. Você tem que ter uma certa, né, base daquilo que você está escrevendo, né, para fazer aquela adaptação, né? Acho que então o respeito à obra original tem que ser fundamental. A gente tem um leque enorme
para estudar. E um musical original, você vai criar o seu personagem, você vai fazer pesquisa, você vai atrás, que é o que eu proponho para todos os meus elencos. A gente passou um mês aqui no CP, que a gente está montando Despertar. A gente passou um mês aqui estudando a época. Então, 1981, o que aconteceu? Como estava naquela época? Como eles andavam? Como eles se vestiam? A Alemanha, qual era a posição social da Alemanha? A verdade é a seguinte, o roteiro é o princípio de tudo. Né? Então, acho que para você ser roteirista, você tem que ser uma pessoa que tem que estar muito ligada naquilo que você faz. Você tem que pesquisar muito sobre o assunto, sobre aquilo que você vai falar, para você não passar nenhuma mensagem errada. No caso de uma peça, uma história, o público que você está enfocando. Mas é muita responsabilidade. Então, o roteiro, ele é tudo por quê? Porque é ele que vai te cativar, é ele que é aquela história que você está contando, é que vai cativar o público, independente da faixa etária desse público. Então é muito importante que você tenha essa cultura, você tenha essa bagagem de saber exatamente o que você quer falar, o que você quer atingir no público. So